Pessoal, estamos aqui de novo para continuar o vídeo do museu, o vídeo parte 2. Se você não assistiu a parte 1, vai lá assistir que tá bem legal, que eu mostrei um pouco das casas antigas, contei um pouco de história, de como que era a vida deles naquela época. E hoje vamos continuar, tem um hospital antigo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então assista até o final que vocês vão gostar bastante. Se você não me conhece, eu sou o Hidei, que mora no Japão há mais de 20 anos. E neste canal aqui eu falo sobre o Japão, curiosidade e muitas outras coisas. Então segue aí para não perder nenhum conteúdo. Se inscreva aí se não for inscrito. Verifica aí o sininho se está ativado para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo, tá bom? Então vamos lá aprender um pouco mais de história do Japão. Aqui nesse museu ainda tem essas artes contemporâneas japonesas. Isso aqui é uma arte abstrata, foi feita em 1982, data dessa época, essas esculturas aqui, e ela não tem um significado fixo do que significa, depende da emoção da pessoa que está vendo. Então é bem interessante aqui essa parte também. E o que seria essas estruturas aqui, que parece uma montanha, não é mesmo? Tem umas pedras aqui, bem interessante, não é? Então, isso aqui se chama Kofun. Eram os lugares onde que os nobres, senhores feudais eram sepultados. Aqui seria tipo um cemitério só para as pessoas ricas. E aqui dentro, além do corpo, eles colocavam tesouros, armas, que na época era katana, né? E esse aqui foi usado muito no século 3 até o século 7. E aqui era muito cobiçado pelos ladrões, pelos tesouros e tudo mais. E as pessoas pobres eram enterradas de outras formas. Vocês vindo para o Japão, em alguns locais vocês vão ver essa estrutura aqui, principalmente em museus. Às vezes em alguns bairros também você vai achar. E o que seria isso aqui? Isso aqui são armazéns, tanto de alimento quanto de ferramenta, que se chama Kura, tá bom? Eles eram da época Meiji e da época Edo. Eles utilizavam para guardar tanto grãos quanto outros tipos de alimento e até ferramentas. Mas eles também acreditavam que poderia ser um santuário, então eles usavam como santuário, que eles acreditavam que aí dentro habitavam alguns tipos de espíritos guardiões das aldeias. Então eles vinham para rezar também. Então, às vezes você vai ver um desse daqui, eles utilizam como santuário. Uma dica para você que quer vir para o Japão e conhecer um pouco mais da cultura japonesa e não somente o que você vê na internet, aconselho vocês virem nesse tipo de museu. Os museus mostram muita coisa de como era a vida tradicional japonesa, como que eles viviam, a humildade deles, tudo mais, né? Às vezes a gente tem uma visão de um Japão rico, mas nem sempre foi desse jeito. Teve uma época que o Japão foi muito pobre, tinha as pessoas ricas, mas a grande maioria eram agricultores, eram pessoas humildes. Então você vindo nesses locais, que geralmente são de graça, você vai conhecer um pouco mais sobre o Japão. Então se você quer conhecer um pouco mais, recomendo muito que você conheça os vilarejos pequenos, esse tipo de museu. Você vai aproveitar muito mais do que só ficar indo em cidade grande.
Esse aqui é uma representação de uma arquitetura ocidental. Isso mostra como que o Ocidente teve muita influência no Japão nessa época. Foi a época de 1870 até 1912. Esse aqui representa uma arquitetura vitoriana, certo? Como vocês podem ver, tem muito jeito de uma casa europeia, né? Então, nessa época, os europeus começaram a vir bastante aqui para o Japão, principalmente portugueses também ingleses, e eles trouxeram bastante das suas culturas para o Japão. E nessa época começou a modificar muito o Japão com a aparência do Ocidente. E por isso também muitas pessoas foram contra a imigração de muitos estrangeiros para cá, porque estavam querendo mudar um pouco da cultura japonesa. E esse aqui é o hospital que eu tinha falado para vocês, certo? Mas essa estrutura não era utilizada só para hospital. Tinha umas dessas que eram utilizadas também para locais governamentais também. Eles usavam pelo governo e muitas outras coisas, escolas também. Ele tem essa arquitetura porque ele veio do Ocidente, também é a mesma coisa daquele outro, né? Esse aqui se chama Sugiyama Jitaka. E por que eles colocam nos museus esse aqui? Esse aqui é para mostrar qual que foi a influência na era Meiji do Ocidente no Japão. O Japão acabou se adaptando demais com o Ocidente, né? Com a arquitetura e tudo mais. E nessa época começou a modificar muito o Japão. O Japão começou a ficar parecendo muito com a Europa. E isso, para a visão das pessoas mais antigas, não foi bom. Então teve algum conflito por conta disso também. Às vezes era utilizado como armazém também. Isso aqui se chama Genseikan. E também é da era Meiji, da mesma era de todas as outras coisas que eu estava mostrando aqui. Então aqui é feito com barro, principalmente a estrutura aqui, com telhado tradicional japonês, e era desse jeito aqui. E aí, o que acharam da parte 2 desse vídeo? Mostrei bastante coisa, né?
Então se você não assistiu a parte 1, vai lá assistir para você saber como que era as casas, os outros detalhes também, tá bom? E acompanha aí que eu vou fazer o vídeo do outro museu que tem aqui, que aí sim vai ter mais história. Então inscreva aí para não perder o próximo vídeo, tá? Do outro museu. Lá também vai ser 2 partes, então vai ter bastante vídeo, bastante conteúdo para você ver aí. Acompanha eu lá no TikTok também, vai estar aqui na descrição qual é o TikTok. Acompanha os shorts também, tem bastante conteúdo sobre o Japão. Eu tô tentando trazer bastante conteúdo diferente, alguns conteúdo mais interessante, mais informativo para vocês, tá bom? E é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Hideki e até a próxima.